O que é ser produtivo e por que isso importa para a tua saúde mental, principalmente se você tiver algum transtorno, como TDAH, transtorno bipolar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu quero que você fique juntinho comigo para a gente poder falar ainda mais sobre isso. Vamos lá! Fala Divergente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Simon Veiga, eu sou acadêmico de psicologia, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno bipolar, sou criador do Instituto Simon Veiga e aqui no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre ser produtivo. Qual que é essa ideia de ser produtivo e por que isso realmente importa quando o assunto é saúde mental? A grande verdade é que nos dias de hoje se fala muito sobre produtividade e também se fala muito sobre a dificuldade de conseguir equilibrar todos os alicerces para se ter uma saúde mental adequada. E por isso, no vídeo de hoje, eu quero trocar uma ideia com você sobre isso. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu curtido, deixar o seu like, para que esse vídeo ele possa chegar a ainda mais pessoas. Quando você se inscreve no canal, quando você curte, quando você deixa esse comentário, você avisa pro YouTube que esse vídeo ele é um vídeo relevante. E o YouTube ele faz o que então? Ele distribui para ainda mais pessoas. Então antes de começar o vídeo, já deixa o teu curtido aqui, se inscreve no canal para que a gente possa chegar a ainda mais pessoas e para a gente possa impactar juntos a vida de mais pessoas que sofrem de TDAH e de outros tantos transtornos que podem estar afetando aí a saúde mental de centenas de pessoas. Então, vamos lá! Bom, pessoal, antes de mais nada, eu preciso deixar muito claro para vocês uma coisa, tá? Ser produtivo é diferente de ser ocupado. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque quando se tem um transtorno como o TDAH e quando se vive num mundo hiperestimulado, com essa tendência as pessoas estarem fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, nós acabamos entrando numa dualidade. Eu digo por mim, eu trabalhava com eventos, vivia com 2 celulares na mão, vivia fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Depois eu comecei a trabalhar na política como assessor parlamentar. E a grande verdade é que eu vivia sempre correndo. E eu achava que viver correndo, viver ocupado, era sinônimo de ser produtivo. E por ter TDAH, eu sempre buscava estímulos a todo momento. Eu buscava fazer uma coisa, largava essa coisa, buscava fazer outra, largava essa outra coisa, ia para outra e outra para outra. E vivia aquela turbilhão de ideias ao mesmo tempo, correndo. Eu lembro que eu andava com a mochila pendurada nas costas, o celular na mão, correndo pela rua. A verdade é que eu estava a todo momento fazendo algo e essa percepção de estar ocupado a todo momento me dava uma falsa sensação de que eu era produtivo. E a grande verdade é que isso não é verdade. Ser produtivo é diferente de ser ocupado. E a gente precisa começar a separar essas duas coisas. Hoje em dia, as pessoas elas acabam confundindo essa superprodutividade com correria. Mas a grande verdade é que existem sim pessoas que são superprodutivas e que não vivem numa correria. Não estão sempre nesse fuzuê louco. Você mesmo com TDAH, você sabe. Vamos ser sinceros. Todas as vezes que você viveu nesse fuzuê louco, nessa correria louco, verdadeiramente, você estava sendo produtiva? Você estava sendo assertiva no que você fazia? Duvido muito. É preciso entender que existem também pessoas que estão sempre correndo, mas que são improdutivas. E se você tem um transtorno como o TDAH, muito provavelmente você está dentro desse quadro. O quadro das pessoas que vivem correndo e que são improdutivas. E é por isso que a gente vai trocar uma ideia exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nós precisamos começar a trocar a definição do que é produtividade. Produtividade, anota aí agora para você nunca mais esquecer. Produtividade é fazer o que realmente importa. A partir de agora, você vai começar a trocar a definição de produtividade aí no teu dicionário. Produtividade é você fazer aquilo que realmente importa. E vem cá comigo, quando a gente fala de indivíduos que têm TDAH, são indivíduos que apenas reagem a estímulos, reagem a situações, vivem apagando incêndio e poucas vezes fazem exatamente aquilo que realmente importa. Vivem fazendo diversas coisas, vivem apagando diversos incêndios, mas nunca fazem aquilo que realmente importa. Então eu volto a pergunta para você: você vive correndo ou você de fato é produtivo?
Em todo trabalho, existem tarefas que são mais importantes que as outras, isso é fato. E aí começa um dos grandes problemas do indivíduo que tem TDAH. Porque devido à nossa falha nas funções executivas, o indivíduo que tem TDAH, ele tem enorme dificuldade de definir as tarefas que são prioridades. E em qualquer ocupação, existem partes que são mais essenciais do que as outras. Ou seja, algumas partes vão impactar mais o seu trabalho do que outras partes. E aqui que está o detalhe. O indivíduo que tem um transtorno como o TDAH, ele vai ter uma maior dificuldade de definir quais são essas partes. E se ele não sentar para colocar num papel, definir de maneira clara, longe de diversos estímulos, quais serão os seus próximos passos, o indivíduo com TDAH, ele vai acabar respondendo a diversos estímulos e vai ter enorme dificuldade de definir a tarefa que é prioridade no momento. Portanto, já vou te dar uma dica aqui agora. Não se deixe responder por estímulos e por impulsos de acordo com o ambiente que você está vivendo. Saiba sair do ambiente, saiba dar um break, saiba dar uma pausa para começar a pensar com clareza sobre quais as atitudes são mais importantes para o teu dia. Isso é treino. Você vai precisar sair desse modo automático, colocar no papel para começar a aprender a definir quais as prioridades para o teu dia, quais as tarefas mais importantes naquele dia para o teu trabalho andar. Isso é ser produtivo. Vamos imaginar, por exemplo, que você é um escritor, você é uma escritora, você que está do outro lado, você é uma escritora, e você está finalizando uma trilogia, certo? Você está escrevendo o teu último livro dessa trilogia. Puxa, você como TDAH, se você conseguiu fazer 2 livros, está chegando a trilogia, parabéns, mas vem junto comigo, vamos imaginar essa cena, tá? Você está ansioso, as pessoas estão ansiosas para quê? Para saber, para ler essa obra tua. Qual que é a tua tarefa mais importante? Sem dúvida nenhuma, a tarefa mais importante que você tem é escrever. O que então é um bom escritor? O que define um escritor diferenciado? O que define um escritor diferenciado, um bom escritor, é aquele que faz muito bem aquilo que é esperado, que é importante a se fazer. E o que é mais importante para um escritor fazer? Exatamente isso, escrever. Então preste atenção que eu quero que você comece a entender junto comigo aqui, tá? Olha só. Então, ser produtivo, preste atenção, TDAH, não tem nada a ver com você cumprir todas as tarefas, sabe? Dar o checklist que muitas vezes você dá. Você termina o dia dando checklist em várias tarefas, sabe? Ser produtivo não é exatamente você dar o checklist em todas as tarefas. Não. Não é exatamente você não atrasar, porque vai acontecer de você atrasar sim, ainda mais se você tem um transtorno como TDAH. Ser produtivo não é você não decepcionar ninguém, isso não é exatamente ser produtivo. Eu quero que você entenda que se você trabalha com essa visão, se você trabalha com esse objetivo de ticar todas as tarefas certinhos, sabe? De não atrasar nada, de ficar naquela loucura, sabe? De ficar preocupado em não decepcionar as pessoas. Se você trabalha com... E eu sei que isso acontece com você, TDAH, mas se você trabalha com essa concepção, né? Se você é um líder de equipe, por exemplo, que tem essa visão, você está prejudicando o seu trabalho, você está prejudicando o teu time. Então eu quero que você comece a mudar a concepção do que é ser produtivo, para que você consiga de fato fazer aquilo que importa, ter o resultado que precisa, sendo cada vez mais assertivo e principalmente respeitando a maneira que você funciona. Eu quero perguntar para vocês, você já ouviu falar de KPI? O que significa KPI? É Key Performance Indicator. O que significa? Essa sigla, tá? É uma sigla conhecida dentro do mundo da gestão e do mundo da administração. Se você trabalha com gestão, se você trabalha com administração, com certeza você já ouviu essa sigla aí. E essa sigla, ela representa uma métrica, tá? Essa métrica, ela vai indicar, é como se fosse uma métrica-chave, beleza? Que vai indicar que determinada pessoa ou equipe, se essa determinada pessoa ou essa equipe está fazendo um bom trabalho, tendo resultados assertivos. É exatamente isso que essa métrica, que essa sigla, né, que essa indicação ela faz. Indicar os resultados de determinada pessoa, de determinada equipe. Isso é KPI. E aí, eu queria te perguntar agora, dentro do teu trabalho, dentro daquilo que você faz, você sabe qual que é a tua KPI? Você sabe qual é o resultado entregável que faz mais diferença no teu trabalho? Se você é um atendente, por exemplo, tá? Talvez a métrica mais relevante no seu trabalho seja, por exemplo, o número de atendimentos 5 estrelas que você fez.
Pode ser que essa seja a métrica mais relevante para medir o teu desempenho. Agora, se você é um vendedor, talvez a sua métrica-chave ela seja o número de vendas de determinado produto dentro de um mês. Às vezes tem um produto X e por qual o número de vendas que você tem daquele determinado produto? Aquilo vai ser a métrica que vai definir o teu KPI. E aqui que está o ponto. A maioria das pessoas no dia a dia, elas não sabem qual a tua KPI. Elas não sabem qual o ponto de métrica, qual a ação, a tarefa, né? Principal. Ela não tem um norte, um cruzeiro do sul, tá? Ela não tem uma métrica que informa se elas estão ou não estão fazendo um bom trabalho. Você que está do outro lado, principalmente se você tem TDAH, que você tem uma dificuldade muito grande de definir prioridades, de saber, sabe, de se organizar, de ter clareza no passo a passo, você vai precisar definir qual a métrica relevante para o teu trabalho. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual a tarefa mais importante que eu preciso desempenhar dentro do meu trabalho? A partir dessa tarefa, você tem que desenvolver uma métrica para saber se você está correspondendo a ela ou não. É isso que vai te dar um norte, é isso que vai te ajudar a ser mais produtivo de fato. Porque o TDAH ele acaba pulando de tarefa em tarefa que não é importante. Então eu preciso que você volte e saiba qual a tarefa de fato é mais importante para você dentro do teu trabalho. Eu, por exemplo, eu produzo conteúdo digital. Se eu ficar lendo livro e não postando stories, se eu ficar apenas lendo livros e não fazendo live, se eu ficar apenas lendo livro e não gravando conteúdo, olha que interessante. Ler o livro é importante? É claro que é importante, mas eu não posso apenas ler o livro. Ler o livro é importante para adquirir conhecimento, mas mais do que isso, o que representa a métrica é a entrega minha com vocês. É o número de lives que eu faço, é o número de aulas que eu dou, é o número de stories que eu faço, porque é aquilo que vai medir o meu crescimento, que vai medir as minhas vendas, que vai medir o impacto nas pessoas que eu chego. Vocês estão começando a entender? E é preciso, eu tenho os indicadores métricos para saber se eu estou ou não desempenhando um bom trabalho, se eu estou ou não sendo produtivo. E aqui que está, esse é o ponto-chave quando se tem um transtorno como o TDAH, que acaba ficando disperso entre diversas tarefas. Eu preciso que você comece a olhar para o teu trabalho hoje, para a tua tarefa hoje, qual é a métrica-chave. Qual é a tarefa-chave? E a partir dela, você criar um esqueleto para que você não se perca nesse caminho. Isso muda o jogo, isso faz com que você deixe de ser uma pessoa ocupada e torna você uma pessoa produtiva, uma pessoa que faz aquilo que tem que ser feito, que entrega aquilo que tem que ser feito. Tá fazendo sentido para vocês? Se está fazendo sentido para vocês, para esse vídeo agora e comenta que tá fazendo sentido, Simon. E comenta aqui embaixo também desse vídeo qual que é a tarefa mais importante do teu trabalho hoje. E é por isso que você precisa saber qual tarefa, tá, mais vai agregar valor na tua empresa. Qual tarefa que você realiza mais vai agregar valor naquilo que você faz. Qual é a parte mais essencial do teu trabalho? Você tem se dedicado de verdade a isso ou você está apenas correndo de um lado para o outro, tipo de TDAH, atrás de pendênciazinhas? Aqui que está a chave. Pare de correr atrás de pendências e comece a se dedicar de maneira exclusiva àquela atividade, àquela tarefa que é essencial para o teu KPI, aquela tarefa que é essencial para você se destacar como profissional naquilo que você faz. Porque é isso que vai tornar você produtivo, é isso que no final das contas vai fazer com que você seja destacado naquilo que você faz. Você está começando a entender? O TDAH ele fica apagando fogo, ele fica apagando incêndio, ele fica pulando de pendência em pendência. Eu quero te ajudar hoje a parar de fazer isso. Esse vídeo hoje é para você que está do outro lado, que vive ocupado, mas que não é produtivo. Eu estou te ensinando hoje uma fórmula simples, uma fórmula prática, para você começar a ser produtivo. Esse é o primeiro passo. E aí você me pergunta, Simon, tá, mas qual que é o impacto de tudo isso dentro da saúde mental? Eu te falo. Quando você começa a ver o indivíduo que é improdutivo, você começa a ver que a improdutividade ela vai impactar a saúde mental de duas maneiras, se liga. A primeira maneira é que as coisas ruins do dia a dia, as imprevisibilidades da vida, elas começam a pegar você com mais frequência. Então uma pessoa improdutiva, ela tende a ser o quê? Desorganizada. Ela tende a esquecer reuniões e compromissos. Tudo pega ela de surpresa, você está entendendo? E quando isso acontece, o que acontece? Ansiedade dispara. Você sente como se você não tivesse controle da tua vida. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. Por quê? Porque você é uma pessoa desorganizada. Você é uma pessoa improdutiva. Você é uma pessoa que esquece de reunião, de compromisso. Você está percebendo como isso está totalmente ligado ao TDAH?
Tá percebendo como que isso tá ali, ó, juntinho? Pois é, querido, pois é, querida. A tua improdutividade, ela pode estar totalmente associada ao teu transtorno. E você definir o que eu acabei de te ensinar ao longo desse vídeo vai te ajudar e muito a você minimizar essas dificuldades. Qual que é a segunda forma que a improdutividade ela vai afetar a tua saúde mental? A falta de produtividade, ela piora a depressão. Isso é um fato. Se você é improdutivo e você não faz bem aquilo que mais importa, e você sabe aquilo que mais importa, para onde que vai a tua autoestima? Para onde que vai aquela sensação de peito cheio? Você trabalha, mas você sabe que você não está entregando aquilo que você deveria. E essa culpa, eu lembro, ela me consumia, ela me deixava mal. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Essa culpa, ela te consome e o que acontece? A insegurança invade. E é por isso, se liga TDAH, se liga meu querido, se liga minha amiga que está do outro lado. É por isso que você precisa prestar atenção na sua produtividade. A tua produtividade, ela vai impactar diretamente a tua saúde mental. Esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir mais uma vez que você deixe comentário, você deixe teu like, porque a gente precisa chegar cada vez a mais pessoas. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.